Meus queridos, graça e paz. Amém? Privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu acho que eu já estive aqui umas... Quantas vezes, hein, pastor? Já estive aqui. Acho que umas 4, 5, né? O povo gostou de mim, me convidou. Jesus é bom, né, irmãos? Amém? Ele em todo tempo é bom. Pastor João é um amigo, considero demais. Ele me ligou, foi ontem? Não, sexta-feira. Só o senhor mesmo, viu, pastor João? Só o senhor. Sexta-feira, olha, estou precisando. Falei, pastor, eu vou estar lá, não posso negar de atendê-lo. E hoje já ministrei 2 vezes, agora a terceira. Que Deus nos ajude. Que a boa mão do Senhor venha sobre a sua vida, amém? Só que o assunto que a gente vai falar é um assunto que a gente precisa entender um pouco mais, e aí eu vou ter que dedicar aqui alguns minutos falando com você e te passando algumas informações, para depois eu chegar aqui no texto onde nós vamos estudar um pouquinho. Pode ser? O pastor me deu 4 horas para falar. Não, gente, 40 minutos para falar. 40, pastor? Igual eu estava conversando com ele, é um assunto que a gente precisaria de um seminário para falar disso, mas eu busquei aqui as informações que eu considero assim mais importantes para compartilhar com vocês. Então nós vamos fazer hoje uma reflexão, né, um olhar analítico à depressão. Tá bom? Eu não sei pregar, eu converso com vocês. E aí quando eu começo a falar, o povo fica tudo olhando para mim caladinho, pastor. É estranho isso, em todo lugar que eu vou é assim. Mas eu acho que isso é graça, amém? Isso é graça, que Deus possa te conduzir. Então nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Eu vou te passar inicialmente alguns dados. Recentemente foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde que em 2030 a depressão será a doença mais comum no mundo. Pensa o que é isso. E será que vai gerar mais gasto em seu tratamento. Gente, alguns dados atualizados dizem que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com esse transtorno. Quanto, gente? 300 milhões. No Brasil, são 6% da população já com essa doença. 6%. E aí tem uma notícia ruim. Isso torna o Brasil o país mais depressivo da América Latina. Vamos orar pelo Brasil. Né? País mais depressivo. Diante desses dados, né, isso me faz pensar todos os dias qual que é a nossa responsabilidade como igreja. Né? A depressão é uma doença silenciosa e que vem ocupando espaços, inclusive dentro da igreja. Quantas pessoas sofrendo com depressão e às vezes nem sabem por falta de informação. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos contato com pessoas com depressão. Quem já teve? Né? Na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Né? Apesar de termos muita informação acerca da depressão, muita gente ainda acha que depressão é uma bobeira, que depressão é uma frescura, que depressão é uma fraqueza, que depressão é coisa espiritual, é coisa do diabo. Né? Fulano está endemoniado. Põe a mão na cabeça dele e manda esse demônio embora. Só que aí leva as pessoas na igreja e oram e põe a mão na cabeça e a depressão continua lá. Porque a gente precisa entender um pouco mais a questão da depressão, que não é só uma questão espiritual. Entretanto, a depressão é uma doença que exige seriedade, pois não só pelo sofrimento pessoal e perdas sociais causadas pela depressão, mas pelo fato de estar associada a casos de suicídio. Olha que coisa interessante, segundo a OMS, cerca de 38% das pessoas que têm depressão com ideação suicida tentam o suicídio. Eu tenho um paciente que infelizmente, ele se suicidou. Saiu do consultório, bem, e fez uma festa para a família. Olha que coisa, pastor. Fez uma festa para a família e disse para a família que ia fazer uma viagem muito longa. Fez a festa, a família festejou no final de semana, uma coisa muito
trabalhada, pronta na mente, e aí foi viajar, segundo a família, e acharam ele 2 dias depois pendurado, enforcado. Isso é coisa que está assim acontecendo, e nós precisamos levar a sério. Quando nós falamos de depressão, alguns sintomas são assim, eles são mais visíveis. Um exemplo, eu vou falar aqui alguns, tá, gente? Cada pessoa tem o seu sintoma, mas aqui alguns para vocês entenderem. Perda de interesse, alteração de sono, uns dormem demais, outros dormem de menos, insônia, né? Alteração no apetite, uns comem muito, outros não comem nada, dificuldade de concentração, lentificação nas atividades físicas e mentais, a pessoa demora a responder aos estímulos, ela se sente fracassada, culpada, com pensamentos negativos acerca de si, se torna uma pessoa pessimista, indecisa, luta pelo isolamento, se torna uma pessoa muitas vezes inquieta, irritadiça, chora à toa, outros não conseguem chorar, e o pior é que muitos desenvolvem um desejo de morte. Por quê, gente? Porque na depressão há um esvaziamento da vida. Cada vez mais a pessoa vai se tornando alguém que não tem prazer na vida. Cada experiência que a pessoa tem na vida se torna frustrante. Ela não consegue ter prazer em nada, não consegue ter uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro. Claro que a gente não pode confundir depressão com tristeza. Tristeza é coisa que vem e passa, e às vezes tem um motivo rápido, né? Acontece uma coisa, a pessoa fica triste. Um exemplo, um luto, perdeu um ente querido, né? A pessoa vai se entristecer, vai ficar ali algumas semanas, tem gente que até anos, né? Mas, ok, isso não necessariamente é depressão. Depressão, ela vai, é interessante que nem sempre a depressão tem um motivo claro. Tá comigo aqui, gente? Tá entendendo até aqui? Amém? É porque ele vai falando muita coisa, tá me entendendo, não é? Nem sempre a depressão tem um motivo claro. Muitas vezes é um motivo obscuro, mas leva a pessoa a uma tristeza de semanas, meses, anos, enfim, às vezes a pessoa vai viver a vida inteira lutando com isso. É importante a gente entender que a depressão, como eu disse, não há uma causa específica. Há várias causas que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão, tipo predisposição genética. Você acredita? Pais depressivos, filhos têm a possibilidade de ter depressão. E assim por diante, predisposição genética. Também perdas profundas, como perda de uma família, de amigo, perda de emprego. Uma vida de pura rotina, uma vida muitas vezes sem sentido, dificuldades em lidar com frustração. Às vezes a pessoa entra numa crise depressiva porque foi frustrada em alguma área da vida. Mudanças drásticas na vida, uma mudança de endereço, você acredita? Uma mudança de cidade. Se a pessoa não souber lidar com isso, isso pode ser uma causa para ele entrar em depressão. Olha que coisa, gente. Isolamento e tantos outros, sem falar das alterações de ordens fisiológicas, né, como no caso das mulheres, variações hormonais no tempo da menopausa. Isso, às vezes, a mulher entra em depressão por causa disso. O ideal, gente, para o tratamento da depressão é uma conciliação entre medicação e psicoterapia. Diga comigo, medicação e psicoterapia. Em alguns casos, né, de depressão leve, apenas a medicação pode ser eficaz, ela vai ajudar a pessoa. Em caso de depressão moderada e severa, a pessoa apresenta uma melhora, só que às vezes ela fica dependente do medicamento. Por quê? Se ela não fizer a análise ou psicoterapia, ela não trata o problema, então ela fica dependente do remédio. O remédio é que vai sustentá-la naquele contexto depressivo. Então, ela vai ficar sempre dependente do remédio. E é interessante você entender isso. É melhor buscar um profissional que você possa fazer psicoterapia, para você não ficar dependente do remédio. Eu não sou favorável a ficar tomando remédio, às vezes precisa. Às vezes nos primeiros 3 meses de tratamento ali, precisa, até nos ajuda, porque estabiliza o paciente. Mas a partir daí, é importante que tratar a causa para ficar livre do medicamento. Até aqui tudo bem, gente?
Dois preconceitos precisam ser tratados com relação à depressão. O primeiro é de pensar que a depressão é coisa apenas espiritual. Isso no meio da igreja evangélica, principalmente no meio dos pentecostais. Meu Jesus, a gente às vezes é chamado em alguns lugares e eles estão lá repreendendo o demônio da pessoa e a pessoa está com depressão. E o pior, pastor, é que a pessoa piora, porque causa mais confusão na mente dela. Aqui que a gente estava conversando, né? Mais confusão na mente, porque a pessoa está ali, nas suas crises, nas suas dificuldades, alguém está falando que aquilo é demônio, que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está com falta de Deus, que a pessoa está em pecado, que a pessoa precisa reagir, etc. Então, precisa, primeiro, preconceito, deixar de pensar que a depressão é uma coisa simplesmente espiritual. E segundo, quebrar o preconceito sobre o tratamento. Diga para alguém que está aí perto de você assim mesmo, com um olhar, crente também precisa de médico. Precisa de médico. Nós temos o médico dos médicos. Aleluia. Posso ouvir um aleluia aí meio que... Nós temos, mas o Senhor também deixou os médicos. E nós precisamos desses profissionais, né? E ter cuidado com essas colocações. Muitas pessoas, inclusive líderes, né, às vezes, ficam nos bancos das igrejas sofrendo, porque não tem coragem de falar que está com depressão. Porque se eu falar que estou com depressão, eles vão me intitular como endemoniado, como alguém que está em pecado, como alguém que é fraco. Na verdade, eu falo o seguinte: forte é aquele que reconhece que está com depressão, antes de tentar fazer alguma coisa pior com a vida. Está comigo, gente? É importante você entender isso, né? A depressão não necessariamente é um problema de cunho espiritual, mas pode se tornar espiritual quando a pessoa não entende bem o que é depressão. Agora, deixa eu compartilhar com vocês um pouco no contexto bíblico. Sempre quando eu ouço alguém falando que uma pessoa está deprimida, ou essa pessoa tem pouca fé, ou essa pessoa está em pecado, vem no meu coração um personagem bíblico, Elias. Diga comigo, Elias. Quem era Elias? Talvez um dos profetas mais influentes do Velho Testamento. Elias. E Elias, diga comigo, ele era um homem de Deus. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque eu quero que você saia desse preconceito de que depressão é coisa somente espiritual. Eu entendo assim, a pessoa entra na crise psicológica ou psíquica, como você queira falar. O inimigo pode sim aproveitar dessa fraqueza para ele trabalhar. Mas dizer que depressão é espiritual, isso é um engano. Então Elias estava endemoniado. Porque quando nós estudamos Elias de forma analítica, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, você vai ver que Elias teve uma crise depressiva e uma das piores. E aí eu quero mostrar isso para vocês. Amém? Deixa eu ver o relógio ali. Pastor, que hora que o senhor me entregou mesmo? Eu não prestei atenção. O senhor também está sabendo? 7h52, eu tenho mais uns 20 minutos, tá aí, né? Tenho isso? Tá ok. Vamos para 1 Reis, capítulo 19, então. Amém? Abre sua Bíblia comigo. Vamos lá. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ir lendo e conversando com vocês. Amém? Lendo cada versículo e explicando. Lendo e explicando. E vou mostrar para você o estado depressivo de Elias. Mas também a boa notícia: Elias se levantou em Deus. Aleluia, amém? Eu não vim aqui falar que a pessoa com depressão tem que continuar depressivo, não. Nós vamos nos levantar em Deus. Há uma unção de cura liberada aqui. Eu gostei muito que o pastor orou aqui falando sobre cura, porque há uma unção de cura liberada aqui, aleluia. E se tiver depressão aqui, nós vamos orar para que isso, né, se tem alguma questão relacionada à espiritual, vai embora. Agora, se é questão emocional, psíquica, nós vamos tratar. Amém? A gente tem que aprender a separar uma coisa da outra, né? Vamos lá então, gente. Primeiro, para a gente entender o capítulo 19, a gente tem que entender um pouquinho o capítulo 18 de 1 Reis. Basicamente, no capítulo 18, na segunda parte do capítulo, Elias vai estar diante lá dos 450 profetas de Baal, quem lembra? E os 400 profetas de Acera.
E o povo de Israel estava dividido entre adorar a Deus e adorar a outros deuses. Elias então propõe um desafio. Ele se levanta ali 2 altares, e os profetas de Baal e de Aceras vão lá ficar até o meio-dia lutando para que o fogo venha. O fogo não vem, aleluia, não poderia vir, porque o único Deus que responde com fogo é o nosso Deus, aleluia. E aí depois Elias então chama o pessoal e, em síntese, fogo de Deus vem, consome o holocausto, a oferta, foi aquela coisa linda que vocês conhecem. Só que Elias tinha uma expectativa no seu coração. Qual que era a expectativa de Elias? Quando ele propõe ali os 2 altares e tal, ele tinha uma coisa no coração, que aquele povo ia se converter. Ele, como profeta, ele tinha uma expectativa: eu vou fazer algo, fogo de Deus vai vir e o povo vai se converter. Só que isso não aconteceu. Eles até mataram os 450 profetas de Baal, mas não se curvaram diante do Deus de Israel. E pior, a Jezabel, a abençoada da Jezabel, manda mensagem ainda que vai matar Elias. E aí começa então todo um processo de declínio emocional, psíquico, etc., de Elias. Vamos para o verso 1 e 2 então, do capítulo 19, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Primeiro sintoma de Elias: Elias se sentiu ameaçado e incapaz de enfrentar. Diga, ameaçado e incapaz de enfrentar. É o comecinho do problema. A pessoa se sente ameaçada por um problema, nem sempre um problema real. Ela se sente ameaçada e, no segundo momento, incapaz de enfrentar aquilo. Ela começa a entrar no declínio. Vamos para o verso 3, vamos seguindo. Olha que coisa interessante, hein? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Não está escrito isso aí, gente? Em Berseba de Judá ele deixou seu servo. Em verso 4: e entrou no deserto caminhando um dia. Olha, um dia. Olha que coisa interessante. Aqui Elias agora teve medo. Diga, medo. E pior do que o medo, ele teve medo e fugiu. Porque a forma de você enfrentar o medo e vencer o medo a forma de você vencer o medo é enfrentando. Como a gente trata uma pessoa que tem medo de elevador? A gente faz ali algumas sessões de psicoterapia com ele, faz alguns ensaios mental, coloca ele mentalmente no elevador, e aí ele consegue passar bem naquilo, ok? E aí depois você pega essa pessoa, vai com ela aonde? No elevador. E aí a gente entra com a pessoa no elevador, claro, trabalhando ela ali mentalmente e tal. Ela vai uma vez, ela vai 2, ela vai 3, ela vai 4, na quinta ela vai sozinha, no sexto ela abandona o psicanalista. É mais ou menos assim, até o próximo medo, entendeu como é que é? É mais ou menos assim. Mas medo tem que enfrentar. O que Elias faz? Foge. Você está conseguindo enxergar que Elias lá vai declinando devagarinho? Primeiro, um problema, uma ameaça que ele não dá conta dela, e ele pensa consigo mesmo que não daria conta de enfrentar. Agora Elias está com medo e começa a fugir. E fugir para onde? Para o deserto. Ele foge para uma região árida, infrutífera, vazia, não é? Que certamente refletia o que ele estava sentindo por dentro. Está comigo até aqui, gente? Legal isso, não é? Olha que coisa interessante. Você vai estudando, você vai vendo que é exatamente Elias entrando aí em um processo depressivo, né? A gente vê aqui um dos sintomas da depressão, que é o sintoma do isolamento. Ele começa, não sei se você prestou atenção na leitura, no caminho para o deserto, ele deixa o servo. Na hora que mais precisava do servo, ele deixa o servo. E ele começa a se isolar. Uma pessoa num processo de depressão, ela vai ter esse sintoma. Vamos para o verso 4 e vamos descendo aí, olha. Na parte B do verso 4: chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte.
Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Presta atenção, uma pessoa que sofre na vida, um sofrimento comum, nem sempre ou quase nunca ela tem desejo de morte. Mas uma pessoa que no sofrimento deseja a morte, isso já dita que ela está com depressão. Olha que coisa grave. Nós encontramos aqui alguns sintomas interessantes. Ele deixa o colega, ele vai para debaixo do pé de giesta, e a Bíblia diz que ele pede a morte, desejo de morrer, desejo suicida. Ele pede a morte, melhor que eu morresse. E pior, ele desenvolve um outro sintoma, que é pensamentos negativos sobre si. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias já começa a questionar quem ele era. Olha, pastor, ele já começa a entrar em crise com a sua identidade. Até então ele era o profeta que fez o fogo descer. Agora ele já está pensando que ele não é ninguém, que os antepassados eram melhor do que ele. Gente, vamos para o verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que nós temos aqui? Outro sintoma da depressão: a alteração do sono. A pessoa começa a dormir. Um dos sintomas comuns da depressão é a alteração do regime do sono. Uns dormem de mais, outros dormem de menos. Diga, de mais e de menos. Vamos no verso 6 e 7. Vamos entendendo. Estou te mostrando porque se alguém disser para você que depressão é coisa espiritual apenas, então nós estamos com um problema. Quem era Elias? Né? É isso aqui, presta atenção. Versos 6 e 7. Elias orou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu acho interessante isso aqui, que mesmo Elias em declínio, pastor, isso aqui me abençoa tanto. Mesmo Elias em declínio, Deus está cuidando dele. Aleluia. Agora dá para sair um aleluia, não é, gente? Mesmo ele em declínio, Deus está cuidando dele. Deus envia o anjo para cuidar. Aleluia. E o anjo ali vai servir para ele pão assado sobre brasas quentes de um jarro de água. Que lanche gostoso, hein? Aleluia. O anjo cuidando. Elias, ele num processo depressivo, mas Deus não o abandonou. Outra coisa, nem viu pecado nele. Outra coisa, não o condenou pela sua crise. Se você continuar estudando o texto detalhadamente, igual eu falei, não tenho tempo aqui hoje, mas se você for estudar o texto detalhadamente, você vai ver que em momento nenhum Deus vai acusá-lo de crise, de fraqueza ou coisa semelhante. Muito pelo contrário, o que fazes aqui, Elias? Deus estava com ele o tempo todo. Ele entrando num processo de depressão e Deus com ele. Só que aqui nós vemos uma outra questão, que a pessoa com problema de depressão, Elias, ele aqui não conseguia ver o cuidado de Deus. Mesmo Deus cuidando dele, ele estava cada vez mais descendo. É assim a pessoa em depressão. Está todo mundo cuidando, a família está ajudando, o pastor ajuda, o pastor dá aconselhamento, o líder de célula, tem célula, pastor? Não, né? Mas o líder de departamento e tal, está cuidando e tal, mas a pessoa, não, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim, é assim, entendeu? Vamos ao verso 8. Está comigo aí, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Observa, o sofrimento de Elias continua, e agora ele entra num processo de 40 dias no deserto. Pensa nisso, gente. Em vez dele voltar, já que eu estou sendo cuidado por Deus e tal, ele entra mais para dentro de onde? Do deserto. Mas olha para alguém e fala assim: mas Deus estava com ele.
Aleluia. Se tem uma coisa que você pode dormir tranquilo, Deus jamais vai te deixar. Jamais. Por maior que seja a crise, a confusão que talvez você esteja passando, ou alguém que está nos assistindo, ou alguém que vai assistir depois, creia, Deus jamais vai te deixar. Elias caminha cada vez mais para o profundo da doença, para a depressão. Veja que a depressão ela é gradativa, né? Ela vai ganhando níveis cada vez mais profundos. Antigamente até usava a expressão, né, de depressão profunda, lembra? Alguém já ouviu isso, né? Depressão profunda, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais para dentro do deserto, lugar de solidão, sem perspectiva, lugar de miragem, a pessoa começa a ver coisa que não existe, né? Lugar de pensar o que não existe, de crise circunstancial. Vamos para o verso 9. Aleluia. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias. O que fazes aqui, Elias? Para mim isso aqui é sensacional. Porque se tivesse escrito assim, o que fazes aí, Elias, aí. Mas Deus está dizendo, o que fazes aqui, significa que Deus estava com ele. Põe a mão assim no seu coração e fala, Deus está sempre comigo, aleluia, aleluia. E ele respondeu, eu acho engraçado que a pessoa na crise depressiva, por mais que Deus está presente e tal, por mais que as pessoas, eles estão ali, né, perdidos na crise, e ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, viu aqui? Que ele tinha uma expectativa que o pessoal se voltasse, né? Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias, quando questionado ali, mesmo Deus estando com ele, Elias vai falar daquilo que ele estava percebendo, era a sua realidade, era o que ele conseguia enxergar naquele momento, e para ele todo Israel tinha abandonado a Deus, só restava ele, sozinho. Outro sintoma, um sentimento de abandono, sem importância. Na fala de Elias nós percebemos que ele se sentia frustrado como profeta. E isso é uma coisa que a gente precisa até conversar, né, com os pastores, né? Quantos pastores frustrados, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantas igrejas, pastor, não sei se o senhor está sabendo, quantas igrejas fecharam, e pastor entrando em depressão, tipo assim, meu Deus, meu ministério não funcionou. Louvado seja Deus, porque aqui não tem nada de fechar, aqui tem de ampliar, aleluia. Mas nós precisamos observar também que tem muitas igrejas que fecharam, e aqui Elias está sentindo isso, está sentindo como um profeta frustrado, um profeta que não conseguiu converter o seu povo dos seus maus caminhos. Gente, até aqui nós vamos ver Elias dando todos os sinais de depressão, e inclusive com ideação suicida, até aqui. Mas no verso 11, nós vamos ver que Deus começa a trabalhar Elias, e Ele está trabalhando a gente aqui hoje, amém? Deus começa a trabalhar Elias, e Elias vai aos poucos saindo dessa crise. O texto não diz exatamente que ele saiu da crise 100%, mas o texto diz que ele voltou à ativa, amém? Ele voltou à ativa. A gente, analisando o texto, a gente não sabe exatamente se Elias saiu da crise depressiva, até porque Deus, nesse processo, Deus já viu o cansaço de Elias, Deus já ordenou que Elias ungisse um profeta substituto, lembra? Deus já estava vendo o estado de esgotamento de Elias, então Deus já preparou aquele momento onde Ele ia trazer Elias para perto dele, né? Agora vamos ver o verso 11 então, para mim terminar, 11 e 12, e a gente vai terminando aqui. O Senhor lhe disse, passa muito rápido o tempo, né? O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Elias conhecia bem a Deus e reconheceu Deus ali na brisa, no suave murmúrio da brisa. Elias conheceu o Senhor, reconheceu o Senhor, melhor dizendo. No meio, o que me chama a atenção é que no meio da crise depressiva, Elias começa a se relacionar com o Senhor. Aqui vem um primeiro conselho para você. Teve algum sentimento ou qualquer crise depressiva de tristeza contínua, não afaste da presença de Deus. Mas não espere ver Deus em coisas, no fogo, na tempestade. Não, muitas vezes Deus vai falar com você no silêncio. Às vezes no meio da crise lá depressiva, Deus vai falar ao seu coração. Amém, gente? Está comigo? Isso aqui é lindo. Elias começa a se relacionar com Deus e Deus com ele, no meio da crise. A depressão pode causar um problema espiritual, pode causar um afastamento de Deus, mas ela em si mesma não pode ser vista como um problema espiritual, porque segundo o texto que nós estamos estudando, no meio da maior crise depressiva, Deus está se relacionando com Elias, e Elias começa a perceber isso, e começa a responder aos estímulos. Amém? O que o profissional faz na psicoterapia? Exatamente isso, estímulos, para que a pessoa comece a responder aos estímulos, para que ela saia daquela crise. Veja o verso 15, e o Senhor lhe disse, olha que coisa linda aqui, gente, aleluia, volte pelo caminho por onde veio. Olha o Senhor inspirando, né? Sugerindo, levando Elias a uma reação. Volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Interessante que Deus começa a confiar missão a Elias no meio da crise. Às vezes a pessoa pensa, não, mas não tem como eu servir a Deus, não tem como. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja de Jesus, qualquer pessoa que der sinais de depressão, não deixe essa pessoa de lado, dê a ela a oportunidade de fazer alguma coisa. Porque quanto mais ela for deixada de lado como doente, mais o sofrimento aumenta. Deus vai dizer para Elias o seguinte: Elias, não importa a sua situação, tem missão para você. Olha para alguém que está do lado e fala, não importa a sua situação, tem missão para você. Vai lá, Elias, vai fazer. E Elias, ele começa a receber isso, e a entender, e a aceitar o desafio. Me chama a atenção o fato de Deus não desistir de Elias. Deus não vai desistir de nenhum de vocês aqui, não vai desistir, não desistiu de nenhuma pessoa que você conhece, ou que esteja num processo depressivo. Deus quer usar você, para dar a essa pessoa estímulo, para ela sair dessa crise, e voltar a fazer o que ela estava fazendo. Posso ouvir um amém? Nós nunca estaremos sozinhos, Deus jamais nos abandonará. Então, como igreja, nós precisamos fazer o mesmo, gente. Aquelas pessoas com transtorno psicológico, nós precisamos gerar para elas estímulos, mostrar para elas que elas podem se levantar, reagir. Como a gente faz isso? Valorizando essas pessoas. Amém? Foi exatamente o que Deus fez. Ele mostra para Elias, Elias, não importa qual a crise que você está vivendo, tem missão para você. Olha, você vai ungir reis. Que coisa poderosa, hein? Tem reis para você ungir, tem profetas para você ungir. Olha, Elias, tem coisa que você vai fazer que vai determinar o curso de uma nação. Gente. Elias, tem coisa que você vai fazer que vai determinar o curso
daquilo que nós chamamos de povo de Deus, porque eu vou te trazer Elias, mas você tem que deixar um outro profeta, e Eliseu vai ficar no lugar de Elias, e vai ser melhor do que Elias, né? Isso é muito lindo. Em síntese, Elias, ele sai daquela crise devagarinho. Se você continuar lendo, eu não vou entrar no texto todo, e ele vai fazer aquilo que Deus tinha sugerido que ele fizesse, e de novo, Deus o tempo todo com ele. Não importa qual a crise que você esteja vivendo, Deus está com você. Se você passar pelas águas, Deus vai estar. Se você passar pelo fogo, Deus vai estar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que venha na sua mente ou na mente de alguém que está nos assistindo desejo suicida, ainda que você ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Deus estará com você. Eu quero terminar aqui mostrando para você algumas coisas assim importantes com relação a Elias, que comprovam o estado depressivo de Elias. Quer ver? Olha alguns sintomas que Elias teve: medo, comportamento de fuga, isolamento. Por isso que eu falei que a gente precisava de muito tempo para falar de cada coisa dessa, né? Que aí gasta tempo, né? Então, medo, isolamento, pessimismo, ansiedade, estresse, foco no problema. Esse aqui é a coisa. Foco no problema. Tudo que eu foco amplia. Legal? Guardou esse gesto aqui? Esse aqui é PNL. Tudo que eu foco amplia. Tudo que você foca cresce. Foco no problema. Pronto. Elias focou no problema, desestabilizou, bagunçou tudo a cabeça dele, inclusive a fé. Isso pode acontecer com uma pessoa com depressão, né? Ele entrar em crise e a fé ficar misturada, bagunçada. Então, olha, descrédito em si, sentimento de solidão, humor depressivo, irritabilidade, tudo isso Elias teve. Ansiedade, de angústia, desânimo, cansaço, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriores consideradas fáceis de fazer, desinteresse, falta de motivação e apatia. Na minha opinião, os 3 sintomas mais graves de Elias foi ideação suicida. Elias pediu a morte. Segundo, apego ao passado. Elias julgou que era melhor o tempo da vida melhor. Elias julgou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado. E terceiro, a perda da esperança. Os 3 principais sintomas graves que Elias experimentou. Termino. O que a gente precisa romper? Nós precisamos romper com todo o preconceito com relação ao tratamento. Muitas pessoas ficam assim: ah, pastor, mas eu preciso procurar um profissional só cristão? Não necessariamente. Você tem que procurar um profissional habilitado. Amém, gente? Sem preconceito. Claro, se puder um profissional cristão, melhor, que vai entender as suas questões também espirituais que às vezes envolve. Mas não, jogue isso fora, esse preconceito. Procure um profissional habilitado, um psiquiatra, se necessário, para uma medicação. No primeiro momento ali, 3 meses mais ou menos, a gente sugere a pessoa, quando está em crise muito intensa, tomar um medicamento, né? Procura um psicólogo, um psicanalista, enfim. Rompa com o preconceito do tratamento. Ah, eu sou crente, eu vou para o ciclo de oração e vou receber oração. Meu irmão, oração é uma coisa, psicoterapia é outra. Amém? A gente tem que entender e separar uma coisa da outra. Termino dizendo o seguinte: o nosso Deus, ele é bom terapeuta. Se eu pudesse resumir o processo terapêutico de Elias, eu ia falar com vocês que Deus trabalhou com ele 4 coisas. Primeiro, Deus trabalhou com ele sonoterapia, deixou o cara dormir. Dorme, meu filho, você está precisando descansar, dorme, não é? Segunda coisa que Deus trabalha com ele, uma alimentação balanceada, o anjo ali servindo para ele um bom alimento.
Terceira coisa que Deus trabalha com Elias, a oportunidade do desabafo. Deus não questiona Elias. Deus deixa Elias falar o que ele está sentindo. Uma coisa aí, um conselho. Quando você vai atender ou conversar com alguém com problema depressivo, não fique questionando o que ela está dizendo. Deixa ela falar o que ela está sentindo. Amém? Ah, mas o que ela está falando é incoerente. Tá, é incoerente para você, não para ela. Deixa ela falar. Ah, eu estou querendo morrer. O que mais? Você entendeu? É mais ou menos assim, né? Eu estou querendo morrer. Aí você pergunta, o que mais? É porque eu já arrumei a corda. Nossa, e já preparou o lugar? Não, é assim mesmo. Deixa a pessoa falar, porque depois que ela falar tudo, aí é a hora de você, entendeu? Mas tem gente que não deixa o outro falar. Deixa falar. Deus, o que você faz aqui, Elias? Deus queria ouvir o que Elias queria falar. Ele desabafou, falou tudo o que ele queria falar. Deus não questionou nada. Você já leu o texto? Deus não questiona nada. Simplesmente diz para ele que foi o próximo processo terapêutico. O Senhor revela para ele que tinha algo melhor para ele, que tinha uma missão maior para ele. Sem ficar falando o que ele estava sentindo, mostra para ele o que ele tinha de melhor. Amém, irmãos? Eu espero tê-los ajudado. Pelo menos, né, pastor? Tentar trazer aqui uma visão um pouco panorâmica de tudo. Eu espero que nós, como igreja, possamos entender que um processo de tratamento multidisciplinar é importante, né? A depressão, infelizmente, ela alcança 4 dimensões do ser humano, né? Bio, psíquico, social e espiritual. Precisa de tratamento adequado e também um tratamento multidisciplinar. Profissional, pastor, ninguém melhor do que o pastor para você sentar e o pastor vai te ouvir. Pastor João, eu sei que ele é bom para ouvir, né? É ou não é, gente? Estou olhando para mim assim, é ou não é, gente? Estou falando bem do seu pastor, aleluia, aleluia, amém? Então, pastor João é bom para ouvir, marca ali um horário, pastor João vai estar lá, vai te ouvir, vai te dar uma palavra, amém ou não amém? E inclusive vai te aconselhar, se necessário, procurar um profissional para tratar mais detalhadamente, amém? Amém? Eu quero terminar aqui fazendo uma observação de um outro exemplo de suicídio na Bíblia. 2 pessoas fizeram a mesma coisa, só que cada um teve um comportamento. Primeiro foi Judas. Quem lembra de Judas? Judas era complicado. Judas, ele roubava, e Judas era um negócio. Jesus nunca mandou Judas embora, né? Só falou com ele naquele dia que ele era para ele fazer o que ele tinha que fazer, mas não mandou ele embora não, ok? E aí Judas trai o Senhor, lembra? Vende por 30 moedas de prata, você conhece a história muito bem. Só que depois Judas se arrepende, porque ele tinha traído sangue inocente. Ele se arrepende. Alguns estudiosos dizem que ele teve muito mais remorso do que arrependimento. Mas ele vai lá e devolve as 30 moedas de prata, e ele, nossa, traí e tal. Ele se arrepende, só que ele não consegue enxergar que ele era amado. Eu quero terminar com isso aqui. Como que você pode ajudar uma pessoa com depressão? Mostra para ela que ela é amada. Judas entra no caminho da justiça própria, e ele se pune pelo seu erro. Ele vai e se enforca, diz o texto. Ele se pune pelo seu erro. Agora, e Pedro? O que Pedro fez? O que vocês acham? Pedro fez a mesma coisa, não? E traiu Jesus, foi 3 vezes ainda. Negou Jesus 3 vezes. Ele fez a mesma coisa. Só que Pedro, ele teve uma reação diferente. Quando ele trai a última vez, o que acontece? O galo canta. E aí Pedro se permite olhar para quem? Leram o texto já? Se permite olhar para Jesus. E Jesus olhou para Pedro. Pedro se sente o que, gente? Ao mesmo tempo que ele se arrepende, mas ele se sente amado. Pedro se sente amado. Outro dia eu falo disso, a diferença da postura de Judas e de Pedro. Pedro se sente amado. E quando ele se sente amado, ele chora. Mas ele fica na expectativa. Está certo que ele vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar.
E quando Jesus ressuscita, ele manda, avisa as mulheres, mas Jesus fala assim, avisa também a Pedro. Uau! Porque Jesus lembrou daquele olhar que teve com Pedro, e Pedro teve com ele. Avisa também a Pedro que eu estou vivo. E quando Jesus volta, ele vai ter contato com Pedro, lembra? Pedro, você me ama? Te amo. Pedro, você me ama? 2 vezes. Te amo. Pedro, você me ama mais do que os outros? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Curva sua cabeça. O amor lança fora o medo. Se você puder expressar amor por alguém que está passando por uma crise depressiva, expresse, diga para ela o quanto que ela é amada. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra vá e produza os resultados para os quais ela foi mandada. Senhor, que toda informação que foi compartilhada aqui sirva para nos conduzir como igreja a um novo posicionamento diante de pessoas com crises depressivas ou com qualquer transtorno psicológico. Nos ajuda, Senhor, a ajudar pessoas. Nos ajuda, Senhor, a expressar o teu amor àqueles que sofrem com suas crises internas, com seus problemas internos. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós. Aleluia. Tua palavra diz, Senhor, que o verdadeiro amor vai ser aperfeiçoado quando nós amarmos uns aos outros como nós fomos amados. Que o Senhor nos conduza nesse tempo. Abençoa esta igreja. Abençoa a vida do pastor João, sua casa, sua família. E eu declaro, Senhor, nós não vamos ter nunca, jamais histórico de suicídio aqui nesse lugar, de nenhum membro de famílias aqui representadas. Nós repreendemos esta malignidade em nome de Jesus e ordenamos que uma unção de cura venha sobre nós. Aleluia, cura plena, corpo, alma e espírito. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, gente? Espero tê-los abençoado. Deus abençoe vocês.